Glórias a Deus. Queridos, sem perda de tempo, abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 30. Livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 30. Quantos amados vão abrir nas suas Bíblias? Quero avisar que na sexta-feira próxima, agora dia 12, às 20 horas, nós estaremos passando um filme aqui na igreja. Convidaria toda a igreja que ainda está aqui. É um filme tremendo. Alguns dos irmãos já assistiram este filme, ficaram impactados. Alguns se comoveram, choraram, porque é forte demais. Então você não pode ficar de fora. Dia 12, próxima sexta-feira agora, às 20 horas, nós estamos pedindo a colaboração dos irmãos de R$5 para poder comprar refrigerante, comprar pipoca, e dependendo do quanto arrecadar, quem sabe até algo a mais. Outrora nós já fizemos um trabalho como este aqui, deu para comprar bastante pizza para todas as pessoas que vieram pudessem comer as pizzas depois. Então, quanto arrecadar que vai ser convertido isso. Mas o que tem num cinema, que é a pipoca, que é o refrigerante e o cinema, isso vai ter aqui, querido. Então é forte, é um filme cristão, evangélico, fala fortemente conosco. Eu assisti, alguns assistiram, ficaram impactados, e você não pode ficar de fora. Amém, querido? Dia 12, olha o irmão que está ao seu lado, cutuca aí o fígado dele, a costela dele, e fala: dia 12, às 8 horas. Queria que você, que fosse vir, já falasse ali com os jovens. Estou fazendo trabalho juntamente com os jovens ali. Fale com o jovem, dá o seu nome para ele, fale para ele quando você vai trazer o valor. Se não tiver, venha do mesmo jeito, querido. O importante é nós estarmos reunidos aqui. Amém, querido? Dia 12, outra vez nós tivemos umas 100 pessoas aqui. Passamos ali, qual foi mesmo outro? Corajosos. Foi forte, então não será diferente esse. Dia 12 agora, coloca na sua agenda aí, às 8 horas, estará dando início. Amém, querido? Aleluia. Gênesis capítulo 46, versículo 30 diz assim: Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Vai algumas páginas para frente, no capítulo 48, no versículo 11. Capítulo 48, versículo 11 diz assim: Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Pode tomar o seu assento em nome do Senhor Jesus? Senhor Deus, toma nas tuas mãos a tua palavra, é a palavra de Deus. Como nos diz o apóstolo Paulo, que ela foi divinamente inspirada a Deus e tem um propósito de ensinar, de instruir, de redarguir. Então que o Senhor possa fazer aquilo que lhe apraz na vida de cada um, ó Deus. Cremos no teu poder e na tua unção e na tua manifestação. Então, meu Deus, toma a minha vida nas tuas mãos e me use como instrumento, Senhor, porque eu quero louvar e exaltar o Senhor nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Glórias a Deus. Que hoje é um culto direcionado pela rede de homens. Então, esta palavra não falará somente com os homens, mas falar com todos aqueles que é líder. Todos aqueles que almejam ser líder. Quem é líder aqui? Fala assim com a mão. E quem almeja ser líder, levanta a outra mão também. Então todos nós temos isso no nosso coração, ser um líder. Por mais que nós não queremos ser um líder, nós acabamos sendo. Seja numa brincadeira de futebol, seja numa diversão, seja em casa, acabamos sendo líder. Acabamos assumindo a responsabilidade. Então isso está no caráter, isso está no interior de cada um, querido, ser um líder. Amém, querido? Pessoas que não almejam simplesmente casar, simplesmente daqui a pouco casa-se, assume responsabilidade, assume uma liderança na tua casa. Uma pessoa que jamais pensa em trabalhar, daqui a pouco ela começa a trabalhar, ela assume uma responsabilidade, e ali é colocado posições para ela dentro de uma empresa, que ela pode almejar picos maiores. Então ela tem que ser responsável, tem que ser um líder. Aleluia. E conforme nós vamos subir os degraus, mais responsabilidade vai ser nos dada a nós, e de uma forma ou do outro também temos muito mais meios, benefícios por essa responsabilidade. Então todos, queridos, seja criança, seja homem, mulher, almeja ser líder. Então eu falo com você nessa noite, falarei com você nessa noite. Amém, queridos? Aleluia.
Nós estamos aqui num tema sobre reforma. Reforma da geografia para curar a geografia. De manhã eu estava aqui com o pastor Marco e mais alguns irmãos orando ali em cima e comecei a falar com Deus. Falando, Deus, se o Senhor usar a esses, eu tenho uma relação de alguns homens que eu oro por eles, se o Senhor usar esses, daqui a pouco esses estarão orando por outros, e os outros sendo impactados também estarão orando por outros. Então daqui a pouco, Deus, serão milhares de pessoas, Senhor, será milhares de homens, Senhor, na Tua presença. E eu orando ao Senhor, Deus me fez lembrar Pedro negou a Cristo, diz que não conhecia, que não era deles, e simplesmente foi ali repreendido de uma forma espiritual, porque Deus já avisara antes. Depois ele ouviu ao Senhor, voltou para Jerusalém, permaneceu em oração, e a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, levantou-se, pregou uma palavra poderosa, e 3.000 almas se converteram, através de uma pessoa apenas, 3.000 almas. Em apenas um dia, um homem que negou a Cristo, que voltou a pescar, que simplesmente os 3 anos e meio que caminharam com Jesus não serviu de nada, foi impactado com a unção do Espírito Santo, levantou-se, assumiu uma liderança no meio da multidão ali e pregou um sermão. E este sermão levou 3.000 almas ao arrependimento e à conversão a Cristo. Amém, querido? Aleluia! Vamos ver se essa pessoa fosse você, através de você, hoje, 3.000 almas conheceriam o Senhor através da sua vida. Amém, querido? Você está disposto a assumir essa liderança? Então aplaude o Senhor Jesus nessa noite, porque Ele pode te usar, Ele quer te usar para levantar na mesma unção e na mesma pregação que foi feito na vida deste grande homem. Aleluia, glórias a Deus. E buscando, eu estava lendo alguns escritos do apóstolo René Terra Nova, e algo que me chamou muita atenção. Ele diz que a cura da geografia que está sendo aqui está no caráter da pessoa e não no território que milita. Muitas vezes você, Senhor, eu oro pela geografia do Campo Grande, cura, Senhor, mas ele diz que a cura está no caráter, ou seja, então não é no território, é em mim, somos em nós mesmos. Nós precisamos curar o nosso caráter, querido, aleluia. Curando o nosso caráter, certamente a pessoa que está do nosso lado também será impactada, e assim vai descendo uma unção e vai se completando. Aconteceu isso com Pedro. Ele foi restaurado, foi curado o caráter de Pedro. Ali ele se levantou, pregou a palavra, 3.000 almas também curaram o seu caráter, e dali se expandiu o evangelho até os confins da terra. Amém, querido? Então, se você está orando pela geografia do Campo Grande, comece a mudar a tua oração a partir de hoje. Comece a orar pela tua vida, pelo teu caráter, pela tua pessoa. Comece a buscar no Senhor uma transformação, uma reforma, porque através da sua vida, muitas outras também serão alcançadas. Amém, queridos? Aleluia! Isso é a cura da geografia. É o caráter que tem que ser curado, e não o território que nós vamos militar. Não é a rua que você tem que ungir, não é a rua que o seu bairro que você vai cercar, como foi feito em Canaã. Tem que começar de você. A iniciativa tem que começar de você. Aleluias. E nesses 2 textos que eu acabei lendo aqui, fala de Israel, que tinha por nome Jacó, um nome que foi mudado pelo Senhor, um nome que trazia simplesmente coisas pessimistas, negativas, trazia traumas de alma na vida deste homem. Quando chamava este homem Jacó, o significado de Jacó já era usurpador, já era enganador, já era um 71, já era aquele que passava as pessoas para trás. Então cada vez que soava o nome de Jacó, cada vez que chamavam a Jacó, já vinha na cabeça dele: eu enganei meu irmão, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu passei para trás o meu pai, eu abandonei a minha família. Então isso trazia um trauma na vida de Jacó. Até que um dia Deus, sabendo dessa ferida, dessa lacuna que estava dentro do teu coração, da sua vida, mudou a vida deste homem. Naquele dia teve um encontro com Deus, e Deus restaurou, Deus reformou o caráter de Jacó, passando a chamar Israel, príncipe de Deus. Amém, queridos? Aleluia!
Então quando chamava ele Jacó, eu já não me chamo mais Jacó, o meu nome agora é Israel. Israel, você é príncipe de Deus? Pois é. Quem te deu este nome? O próprio Deus deu este nome para mim. Amém, querido? Aleluia. Teve o seu caráter nesse dia reformado, transformado pelo próprio Deus. E nós vimos ele dizendo que Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto que ainda vive. Este homem foi enganado pelos seus filhos, dizendo que o seu filho, no qual ele amava, pois era a filha de Raquel, havia sido devorado pelas criaturas. Trouxeram a sua túnica de várias cores para ele, e ele identificou, porque ele que fizera aquela túnica, aquelas vestes para o seu filho. E o filho dele, que para ele estava morto, estava a caminho do Egito, estava a caminho de ser escravo. Enquanto ele chorava, pranteava junto com os irmãos que enganaram ele, que maquinaram tudo aquilo, com exceção de Rubens, que não soube o que aconteceu com ele, mas o filho partia para o Egito. E simplesmente o filho dele partindo para o Egito, querido, Deus já tinha tudo programado o que iria fazer na vida daquele jovem. Um jovem que estava dentro das 12 tribos, quando simplesmente Jacó tomou por a esposa Lia, enganado por Labão, depois tomou a sua serva como escrava, como serva da sua esposa, depois veio Raquel e também veio mais uma escrava, uma serva da sua esposa. Então de repente ele teve 4 mulheres dentro da tua casa, e Lia começou a gerar, gerou 1, 2, 3, 4 filhos para ele. Raquel, não podendo gerar porque era estéril, simplesmente deu a sua serva para Jacó. Ele coabitou-se com ela e ela gerou-a também. Gerou 2 filhos. Lia, sabendo disso, que também tinha cessado a sua madre, deu a sua serva para Jacó, e ela também gerou 2 filhos. Então, o que simplesmente ele tinha 4 filhos, já começou a ser 8 filhos. Simplesmente um dos filhos de Lia foi para o campo, achou as suas mandrágoras, trouxe para Raquel, pediu, ela não quis dar. Você já roubou meu marido, ela vai pegar esse fruto. Ela permitiu com que Lia deitasse mais uma vez, negociou ali, sei lá como funcionava isso. Ele foi lá e se coabitou novamente com Lia, e ela gerou mais um filho, querido. Então aquela mulher estava abençoada até o tanto. E simplesmente essa gestação, essa proliferação que aconteceu na família de Jacó, deu a ele 12 filhos. E um desses 12 filhos, uma era mulher. Praticamente os 12 dele já estava garantido, só que uma era mulher. Simplesmente José foi tirado do meio desses 12 e passou a ser 10 agora. Só que uma era mulher, então eram 9 homens, ele podia abençoar os homens. E simplesmente ele foi para o Egito, ali casou-se, teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Depois de um longo tempo, abreviando a história, esses 2 filhos estavam diante de Israel. Ele falou para José: José, esses filhos seus são os meus filhos agora. A descendência deles pode ser seu, mas esses 2 são meus filhos. E aí se completou 12, querido, 12. O 12 que é a restauração, é através dos 12, como o próprio apóstolo Renino diz aqui, que se curarmos os 12, há gerações, e focarmos na célula para vermos sua resposta ministeriais, teremos o avivamento que sonhamos. Então Israel conseguiu montar os seus 12 homens ali. Aleluia, glórias a Deus. E aonde que ele fala: eu não pudera ver o teu rosto, José, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então tomou seus 12 filhos para ele, para completar os 12. Amém, querido? Para nós que trabalhamos na visão celular, o nosso foco é completar os nossos 12, consolidar os nossos 12. É o desejo de todo líder. Se você é líder, ou almeja ser líder, se você já é líder e não foca os seus 12, querido, simplesmente você tem que começar a rever os seus planos. Eu coloquei aqui o tema: um líder que sonha. Um dos seus sonhos, querido, tem que ser a consolidação dos seus 12. Um dos seus focos, uma das suas metas, tem que ser a consolidação dos seus 12. O mesmo feito que Jesus fez com os seus 12, você também tem que ter isso, esse foco.
O mesmo que Jacó fez com suas 12, você também tem que ter esse foco. Isso tem que fazer parte do seu sonho. Talvez o seu sonho é ter uma casa própria. Talvez o teu sonho é ter um carro. Talvez o seu sonho é fazer faculdade. Talvez o seu sonho seja muitas coisas, principalmente no seu bel prazer, para se satisfazer a sua vontade. Então, nessa noite, em nome do Senhor, começa a mudar o seu foco, começa a mudar os seus planos, querido. Aleluias! Deus se apresentou diante de Salomão e falou para ele: Salomão, pede o que me quiseres que eu te farei. Salomão podia pedir casa, talvez como é o seu sonho. Salomão podia pedir carro, como é o seu sonho. Salomão podia pedir qualquer um dos seus sonhos, que é do seu bel prazer. Mas simplesmente Salomão, diante de Deus, falou assim: Senhor, eu quero sabedoria para me poder governar, presidir, para me poder liderar o povo de Israel. Amém, queridos? Aleluias! E Deus se agradou muito dessa decisão de Salomão. Ele poderia pedir riquezas, ele poderia pedir o seu inimigo, ele podia pedir conquistas, ele podia pedir territórios, geografia, podia pedir muitas coisas, mas ele pediu simplesmente algo que seria útil para o reino de Deus, para a continuação do reino de Deus. Olha só o sonho, o foco, a meta de um homem. Aleluia! Glórias a Deus. Por isso que eu digo para você nessa noite que se talvez o seu sonho seja algo do seu bel prazer, comece a mudar o teu foco. A palavra do Senhor nos diz: buscai primeiramente o reino e a justiça de Deus, e o que? As demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se você é um líder, se você almeja ser um líder, se você é um discípulo que amanhã será um líder, comece, querido, a mudar o seu sonho, comece a mudar o seu foco, comece simplesmente a almejar algo que seja de bom uso para o reino de Deus, e você verá como a janela do céu abrirão sobre a tua vida, e coisa que você jamais imagina acontecerá, porque o Senhor fará isso. Amém, querido? Se você crê nisso, se expresse diante do Senhor Jesus. Se eu sou um líder e almejo ser um líder, certamente eu sou um 12 ou serei um 12. E terei os meus 12. Porque esta é a visão. Você juntará os seus 12, como fez Jacó, como fez Jesus, como tem feito os líderes da igreja, pastor Marcos, pastora Sandra, tem trabalhado em cima dos seus 12. Eu quero consolidar os meus 12. Esse foi o foco de Israel. Simplesmente, ele falou assim: morreu agora, porque eu já vi o seu rosto, meu filho. Eu tinha 12 filhos, e simplesmente foi me tirado um, fiquei com 11, e uma mulher. E agora, simplesmente, depois de um longo tempo, me veio a notícia que você vive ainda, que você está vivo. Então, eu sempre estive com os meus 12, praticamente. E agora você foi um pouco mais além, me deu 2 filhos que serão minha descendência. É como se tivesse gerado de mim próprio. Então, quando ele se colocou diante daqueles filhos dele, e ajuntando os 2 filhos de José, ele contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tipo, como podemos dizer assim: está consumado. Agora ide e pregar o evangelho. Ide e fazer a vontade do Senhor. Amém, querido? Aleluia! E nós não temos tempo para isso, mas se nós formos entrar nesses 12, o que foi feito através deles, as conquistas que eles tiveram, os termos que eles foram adquirindo, a unção de Deus que estava sobre a vida desses 12, e a outra forma que eles foram se multiplicando, crescendo, aleluia, você vai ver como é tremendo, querido, o fato de você ter os seus 12, o fato de ter esse 12 na tua vida, aleluia. Mas o tempo não nos permite isso. E volto também, vou um pouco mais adiante. Se você ver a história dos discípulos de Jesus, o que eles fizeram, como eles foram usados, a unção que estava sobre a vida dele, você vai ver que o mais depressa você tem que montar os seus 12. Aleluia. Amém? E dentro desses 12, nós temos sempre um 12 que se desponta, um 12 que está acima dos demais, um 12 que simplesmente entende, compreende. Como foi feito esse teatro aqui, hoje, um 12 que revela os seus conceitos e vê que o que ele está fazendo é muito pouco daquilo que ele já recebeu e daquilo que ele pode fazer. Então, dentro dos 12 sempre tem um que se desponta. E foi
justamente isso na vida de José. José, com apenas 15 a 16 anos, ele já sonhava. Ele já tinha ambição, ele já sonhava alto. O Senhor já falava com ele. O Senhor já ministrava no coração de José. Enquanto os irmãos dele estavam ao esmo, deixando a vida acontecer, este jovem já sonhava alto. Esse jovem já se via como um grande líder, diante dos seus irmãos, muito mais velho do que ele. Mas ele falou assim: o Senhor me despontará. O Senhor será comigo. O Senhor está na minha vida. E simplesmente Ele me exaltará. A palavra do Senhor nos diz: humilhar-nos debaixo da potente mão de Deus, e no tempo devido Ele te exaltará. E isso aconteceu na vida daquele jovem, pequeno, moço, mancebo ainda, mas já sonhava, querido. Amém, querido? Aleluia. O todo que se desponta, ele tem uma vida com Deus, porque ele sabe que dele mesmo ele não pode fazer nada. Jesus nos diz nos evangelhos que sem mim nada podeis fazer. Então o 12, que entende, que almeja, ele sabe que sozinho ele não vai muito longe. Sozinho ele para no meio do caminho. Sozinho ele é presa fácil. Sozinho ele simplesmente vira-se um alvo do inimigo para ser destruído. Porque a partir do momento que ele começa a se despontar, o diabo vê o prejuízo que ele está dando para o inferno e começa a se levantar contra ele. Então todo 12 que se desponta, uma das coisas que ele faz é buscar a presença de Deus. Talvez muitos 12 se quer orar, se quer se consagrar, se quer jejuar, mas o 12 se desponta, ele sabe que sozinho ele não consegue. Então ele paga um preço de oração, ele paga um preço de jejum, ele paga um preço de consagração, ele paga um preço de meditação, ele se prepara, porque no tempo devido Deus usará ele e o Senhor será na vida dele. Amém, querido? Então seja um 12 que se desponta, seja um 12 que paga um preço, seja um 12 que esteja na presença de Deus. Aleluia. Existe uma palavra em hebraico que chama halachá, que significa modo de viver, maneira de viver com Deus. Então que você tenha o seu halachá com Deus todos os dias, a todo momento, a todo instante, querido. Aleluia, glórias a Deus. Aqui tinha 2 que estavam se divertindo, mas tinha um que estava focado no teatro, estava buscando o Senhor, estava em espírito e em verdade, adorando o Senhor a todo tempo. Você seja esse 12, querido. Um 12 que entende o seu chamado, entende o seu ministério, entende o para que você foi permitido permanecer aqui na terra, porque você poderia estender as suas mãos e ser levado para o céu, mas Deus permitiu você continuar aqui, porque Ele tem algo a fazer através da tua vida. Amém, querido? Diga comigo assim: eu sou 12. Aleluias. Querido, dentro dos 12 sempre vai ter as invejas. Diga misericórdia. Não foi diferente nos 12 de Israel. Teve a inveja. A Bíblia nos escreve que José andava com as filhas de Bila e de Zilpa, os filhos da escrava. E tudo que eles aprontavam, ele contava para o seu pai Jacó. Ele saía com os seus 4 irmãos, eles aprontavam nas estradas, no caminho, ele vinha e contava para o seu pai. E isso foi trazendo indignação. Isso foi trazendo uma revolta dos seus irmãos. Você não vai mais comigo não, José, porque tudo que nós fazemos você conta para o pai. Claro, você em casa é uma coisa e fora é outra, então eu vou contar mesmo. Isso foi criando inveja, uma raiva, indignação. Simplesmente os filhos de Jacó estavam pastoreando as ovelhas do seu pai. E José, na sua casa, o pai pediu para ele ir buscar informação, como estavam os seus irmãos e como estava o rebanho. Eles foram para o lugar, chegou lá onde que era para os irmãos, eles não estavam. Tinha um homem que estava andarilho, perguntou para ele: você viu uns irmãos aqui, umas pessoas assim? Vi, foram para Dotã. Ele foi para Dotã, avistado de longe. Um contou para o outro: olha quem vem vindo lá, o sonhador, o 12 que se desponta. Olha quem vem vindo lá, um que nós precisamos eliminar, um que agrada a Deus, um que agrada ao Pai, um que faz a vontade do Senhor. Nós temos que paralisá-lo. Ele diga misericórdia, querido. Raiva como essa, ira como essa, inveja como essa, não pode ter no meio da família cristã, querido. Olhe para o irmão que está do seu lado, querido. Fala assim: isso não pode ter no nosso meio. Inveja. Porque esse faz mais do que aquele, porque esse consegue mais do que aquele, porque esse
tipo de inveja. E essa inveja fez com que esses irmãos criassem um trauma na sua vida e perdurassem por longo tempo, a ser tratado lá na frente, quando eles estiveram diante do governador José. Porque quando José começou a provar aqueles meninos, aqueles homens ali, ele falou assim: isso deve ser uma punição de Deus, porque nós fizemos aquilo contra o nosso irmão. Então isso não é outra coisa senão a mão de Deus contra nós. Um trauma dentro do coração daquelas pessoas. Isso é o que a inveja traz. Uma lacuna, um espaço vago. E se há um espaço vago, certamente por ser de inveja, quem vai encher esse espaço é o diabo. Diga misericórdia nessa noite. Então, um dos 12 que tem inveja, ele não vive a sua vida, procura viver a vida do outro. Outra coisa que acontece, ele procura matar o sonho do seu amigo, do seu irmão, do seu vizinho, do seu companheiro. Isso é tudo inveja. Cria traumas dentro do seu interior. E traumas esses que, segundo a medicina, isso pode virar até câncer, tumor, invejas, mágoas, tristeza. Hoje existe uma enfermidade que tem consumido muitas pessoas, que é a depressão. A depressão é um estado profundo de tristeza. Depressão cai cabelo, emagrece, engorda, se esconde, se mata. Tem um cliente lá da loja que chama Zara. A filha dele, ela era líder numa das maiores empresas farmacêuticas ali da região de Amparo. Casa própria, vida consolidada, mas entrou num estado profundo de depressão. Simplesmente um dia falou para o pai: pai, eu vou para casa e depois eu te ligo. E dá um dia, 2 dias, 3 dias, não ligou, ninguém sabia nada. Quando foram lá, ela tinha se matado dentro da casa dela. Depressão. O rapaz ligou para ele, o cara estava totalmente abatido, triste, porque a sua filha caminhava na casa dele, andava na casa dele. Para ele estava tudo bem, mas devido a ela se isolar nessa depressão, ela foi e se suicidou. Isso é o que acontece com a inveja. Isso é o que acontece com aquele que procura matar os sonhos dos outros, aquele que entra num estado de solidão, aquele que entra simplesmente se coloca num estado que só quem vai trabalhar na vida dele é o diabo. Isso acontece naquele que tem inveja. Diga misericórdia. Como 12, como futuro 12, como aquele que almeja ser 12. Isso não pode ter em nosso meio, em nossa vida, a inveja. Quando bater esse sentimento, devemos lançar por terra em nome do Senhor Jesus, porque a inveja não provém do Senhor. A inveja provém do diabo. A inveja provém daquele que quer te destruir. A inveja provém daquele que quer te paralisar, porque ele sabe que através da tua vida você dará prejuízo para ele. Amém, querido? Então, querido, quando vinha sentimento, lança por terra a inveja. Nos 12 de Jacó teve inveja. Isso trouxe um grande mal para a família. Nos 12 Jesus teve inveja. Isso trouxe um grande mal, principalmente para Judas Iscariote. Que não haja inveja na sua geração de 12. Que não haja inveja na sua família de 12. Amém, querido? Outra coisa, como 12, tem que ser a referência. Amém, querido? Você como 12, você como líder, você tem que ser a referência. Você tem que ser sempre o que dá o pontapé inicial. Você tem que ser o que mostra. Em Gênesis capítulo 48, versículo 1 e 2, diz assim: Israel iria abençoar 2 dos seus 12. Precisava mostrar disposição. Simplesmente quando falaram para Israel que Jacó estava vindo e trazendo os seus filhos, Jacó, já adoecido, debilitado, se esforçou e se colocou de pé na cama, para mostrar para os futuros 12 dele que mesmo da situação que ele estava, debilitado, enfermo, doente, adoecido, avançado em dias, mas ele tinha que mostrar disposição para os seus 12. Ele tinha que mostrar que ele estava de pé, que não estava abatido, que não era nada que impediria ele de mostrar disposição. Então a Bíblia nos descreve que ele se esforçou, se colocou de pé na cama, e quando entrou os 2 filhos de José, os 2 dos seus 12, viram o seu povo ali inteiro. Viram o seu povo ali, mesmo avançado em idade, mas íntegro, de pé. Amém, querido? Por isso que eu digo para você, você como 12, você tem que ser a referência. Você tem que ser um exemplo. Você tem que ser sempre aquele que fala
costumava sair muito da igreja, ir para pregar fora, e simplesmente esses convites continuaram. Tem pessoas que já nem me ligam mais, porque quando lembro, eu não posso sair. Eu tenho os obreiros, que eu sou líder dos obreiros, eu tenho os meus 12, eu tenho os meus discípulos, eu tenho os irmãos, eu tenho responsabilidade, eu não posso sair. Amém, querido? Não estou falando isso para me exaltar e ensoberbecer, estou dando como exemplo, porque nós, como líder, como 12, como um homem que está à frente, temos que dar exemplo. Se eu simplesmente, um culto de sábado, eu não estou aqui, está onde? Para visitar outra igreja, certamente amanhã os meus discípulos falarão mesmo. Onde você foi, discípulo? Para visitar a igreja. Mas como? Você também foi, pastor? Eu vou falar o que para ele? Está me entendendo, querido? Se um trabalho de igreja, um trabalho secular que tem, eu não venho porque eu estou cansado, eu não venho porque eu tenho outros compromissos em casa, o meu discípulo também falará a mesma coisa para mim, o meu futuro 12. E como eu vou falar, cobrar ele? Como eu vou confrontar a ele? Então você como 12, olha para o irmão que está do seu lado e diga, você como 12, você tem que ser um exemplo, você tem que ser referência. Queridos, eu não pedi para ser 12. Talvez você não pediu para nascer e nasceu. Você não pediu para ter essa família e teve. Você não pediu para ter essas bênçãos e está tendo. Muitas vezes você não pediu e está tendo, porque Deus se compadeceu de você e tem feito na tua vida. Mas agora o lado de nós para com o Senhor, o nosso lado de fazer para o Senhor. Então, assim como nós não pedimos muita coisa e Deus fez, é o momento também de nós assumirmos uma responsabilidade que é imposta sobre nós, de ser um líder, de ser um 12, de ser um homem que vai no pelotão da frente. Amém, querido? Aleluia! Isso me faz lembrar de Urias. Urias era esposo de Betseba, e simplesmente Davi falou para ele voltar da guerra e ir para a sua casa, para a sua esposa. Ele falou assim, não. Ele ficou na porta do castelo, da morada de Davi. Falou, como os meus irmãos vão ficar em guerra e eu na minha casa, descansando? É inadmissível isso, Davi. E permaneceu a noite inteira ali, fazendo guarda, sentinela para Davi. Davi, simplesmente não dando certo, toda a maquinação dele, chamou ele para um banquete, embebedou ele, disse, agora ele vai para casa. De maneira nenhuma, ele permaneceu íntegro, ali na frente da morada de Davi, porque ele se achava indigno, querido, de simplesmente os irmãos dele estarem em guerra, Davi, o rei Davi, está no castelo, e simplesmente ele no seu bel prazer, na sua comodidade, ele achava indigno isso. Isso é espírito, isso é alma de 12, de líder, querido. Amém, querido? Entenda isso nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Você como 12, você tem que ser a referência. A referência para o seu 12, a referência para o seu conservo, a referência até para o seu líder. Você tem que ser referência. Quando pensar em alguém, este é aquele, porque ele é um 12 aliançado, um 12 de excelência. Amém, querido? Aleluias. Como 12, você tem que ter caráter. Ficamos de pé nessa noite, em nome de Jesus. Lembra que eu falei que a cura da geografia está no caráter, querido. Não está no território que nós militamos. Você como 12, você tem que ter caráter. Caráter íntegro. Todos têm caráter. Só que uns têm mau caráter e outros é bom caráter. Você como 12, de pelotão da frente, você tem que ter caráter. Você tem que ser íntegro, reto, idôneo, irrepreensível. Você tem que ser um exemplo. Você subiu um degrau a mais. Existem pessoas abaixo de você que estão te focando. Eu sou ser humano, é fácil falar assim. Todos nós somos seres humanos. Elias foi ser humano. Eliseu foi ser humano. Pedro foi ser humano. Todos os homens que descrevem a Bíblia, de Adão até João, que escreveu o Apocalipse, foram ser humanos. Paulo foi ser humano. Mas a partir do momento que eles entenderam a
absorveram a ideia de Deus para a vida dele, eles mudaram o caráter dele. E através dessa mudança de caráter, eles tiveram uma transformação radical na sua vida. José teve caráter diante de Faraó. José teve caráter diante de Potifar. José teve caráter diante dos seus irmãos, diante do seu pai. José teve caráter, querido, diante de todas as situações que o cercavam, porque ele sabia quem conduziu ele até o Egito, o que ele passou, o que ele sofreu e aonde ele estava como governador do Egito. Ele sabia que sozinho ele não conseguiria nada daquilo, mas Deus mostrou para ele ainda criança, e Deus foi cumprindo dia após dia ia se cumprindo as promessas, aquilo que Deus havia prometido para ele, até que se consumar um judeu ser governador do Egito. Para vocês terem ideia, um egípcio sequer comia com um judeu. Um egípcio sequer conversava com um judeu. Mas simplesmente Deus, o que faz o impossível se tornar possível, fez com que um judeu se tornasse o segundo maior no Egito. Como isso? Só Deus. Tudo porque aquele entendeu o que é ser um moço. Aquele entendeu o que é ser um líder. E este líder sonhou, e Deus cumpriu cada um dos seus sonhos na vida dele. Amém, querido? Você que é homem, você que é mulher, você que é jovem, você que é líder, você que almeja ser líder, você que jamais pensa em ser líder, que ele começa a mudar os seus conceitos hoje. Feche teus olhos em nome de Jesus. Deus te chama por uma responsabilidade. Deus te chama por um compromisso maior. Deus te chama por uma proximidade com Ele. Deus te chama para algo diferente. Deus te chama para fazer prodígio e maravilha na tua vida, querido. O fato é você se despontar como líder. Que nesta noite você entenda o que é ser um líder. Até hoje você foi líder do teu quarto, porque no teu quarto só quem mexe é você, só quem entra é você. Mas agora está na hora de você assumir uma liderança na tua casa. Está na hora de você assumir uma liderança no departamento da igreja. Está na hora de você assumir uma liderança simplesmente diante dos seus dons que Deus já colocou no teu coração. Está na hora de você assumir uma responsabilidade. Responsabilidade é que você faça valer a pena o chamado e a unção de Deus sobre a tua vida. Chega. Então basta. Então basta nessa mesmice. Então basta nessa falta de vontade, de coragem. Então basta nisso. Assuma a sua posição. Se coloque de pé. Levante a tua cabeça. Olhe para diante. Aleluia. Glórias a Deus. Saia desse comodismo. Saia dessa mesmice. Saia desse conformismo. Saia dessa posição, querido. Então basta. Oxalá que hoje você saia daqui marchando. Hoje você sai daqui determinado. Hoje você sai daqui, querido, crendo que Deus realmente te chamou. Que até então você achava que era brincadeira, que até então você achava que isso era somente para alguns. Mas hoje Deus fala contigo. Deus fala com você. Se for necessário, Deus vai te chamar pelo teu nome nesta noite. Porque Ele requer de você um compromisso, uma responsabilidade. Pois Ele te vê como líder. Ele te vê você como um homem preparado, uma mulher preparada, para derramar sobre a sua vida uma unção, uma capacitação. E Ele sabe que tudo que Ele fizer na tua vida não será enterrado, não será encostado, mas você usará para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Ei, querido, é contigo que Deus fala. É contigo. Mexa os teus pés. Levanta a tua cabeça. Os teus sonhos podem trazer à tona novamente. O que você precisar, Deus vai fazer. O que você não tem, Deus vai te dar. Porque Ele quer te usar. Ele depende de você. Lugares que você pode ir, outro não pode, somente você. É um fator mais do que importante para Deus te usar. Ainda com seus olhos fechados, começa a rever os seus conceitos. Nós estamos num ano de reforma. Reforma esta área da sua vida. Hoje, não sai daqui da mesma forma.
Reforme hoje. Coloque tudo para fora. Começa a reformar hoje, querido. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus falou com você, vem aqui à frente. Quero chamar os líderes. Nós vamos ungir somente hoje. A grande liderança que você